Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Márcio Waldman, eu sou presidente do Conselho da ACB, Associação de Conselheiros do Brasil. A associação criou esse espaço de conselheiros para conselheiros. Os diretores e os membros da ACB são executivos de sucesso no Brasil e no exterior, eles ocupam posições em vários conselhos de empresas, e o nosso público é formado por conselheiros de empresas que buscam se aprimorar. Temos grupo de discussão e comitês que tratam de temas específicos e setoriais. Promovemos também educação continuada do conselheiro por meio de treinamentos, lives, webinars, como esse de hoje. E, além disso, temos uma newsletter semanal e artigos de associados e de autores consagrados, publicados tanto na nossa página como no nosso LinkedIn. Para você que se interessa pelos objetivos da ACB, fica aqui nosso convite para se juntar aos nossos mais de 2.000 seguidores no LinkedIn, ou acessar a nossa página e se inscrever na associação, através do QR Code que vai aparecer no fim desse webinar. O webinar de hoje vai tratar de conselhos para empresas familiares. Estamos aqui, eu, Márcio Waldman, o jornalista Eduardo de Oliveira, da ACB, para receber com muita honra a Giovana Donella, nossa convidada de hoje. Giovana, é uma honra recebê-la. A gente está ansioso para ouvir as suas contribuições sobre o tema de governança de empresas familiares. A Giovana é professora convidada da Fundação Dom Cabral, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, e também da FIA, Fundação de Instituto de Administração, no Programa de Preparação para Conselheiros. Ela também é instrutora convidada no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para o workshop Conselhos na Prática. Ela é conselheira convidada da Ernst Young no programa Winning Woman. Além disso, Giovana também é coautora de livros sobre gestão e inspiração feminina. Ela coordenou e lançou com a editora Líder o livro Mulheres no Conselho. É também palestrante TEDx, além de participar como conselheira e presidente do conselho de várias empresas familiares. Giovana, é um prazer tê-la aqui mais uma vez. Então, para começar, eu gostaria de perguntar, Giovana, conta para a gente um pouco sobre a tua trajetória no apoio de empresas familiares e também gostaria de uma avaliação sua. Quais são os principais desafios em se instituir uma governança para essas empresas? Ok, boa noite, Márcio. Muitíssimo obrigada pelo convite para que a gente possa estar aqui refletindo sobre uma questão que é tão apaixonante, né? A governança em empresas familiares, e poder dividir com os meus colegas conselheiros aqui um pouco da nossa experiência. Falando um pouco da trajetória, basicamente toda essa paixão pelas empresas familiares surgiram justamente de eu ter trabalhado toda a minha carreira executiva, ou multinacional ou não multinacional, mas eu acabava fazendo contextos onde as famílias empresárias acabavam entrando no negócio, pois nós fazíamos aquisições de empresas familiares, e aí se tornou essa minha grande paixão. E nessa especialização de governança, eu acabei me especializando muito mais em empresas familiares, que é essa paixão, então. E essa paixão vai muito com esses desafios que você acabou de perguntar, né, Márcio? Quais são esses desafios na implementação da governança? É tudo aquilo que eu sempre digo, que eu gosto de coisa difícil, eu não gosto de coisa fácil. E a implementação, quando é muito fácil, a gente não dá muito, né? Então, assim, os desafios principais nas empresas familiares, a gente poderia listar vários, mas tem alguns que eu sempre considero aqueles que são os mais usuais, né? O que é? Ao passo que você tem uma família que nunca teve um processo externo, que nunca teve uma governança estruturada, e aí você começa o desenvolvimento de tudo isso, o que a gente sempre olha em primeira questão é aquela resistência cultural dentro da empresa, né?
Muitas vezes começa assim, poxa, mas vai desenvolver o compliance, vai desenvolver uma auditoria interna, vai desenvolver um conselho que vai ajudar a tomar decisões, vai desenvolver um fórum de diretoria, um fórum de sócios, comitês. Então, veja, começa a se desenvolver uma série de coisas onde a própria organização, às vezes, tem essa resistência cultural àquilo que vai vir de novo. Então, esse é um primeiro ponto, resistência cultural. Acho que um outro ponto muito forte é aquela falta de compreensão, muitas vezes, do benefício que isso vai vir, né? Uma das perguntas principais que a gente tem das famílias quando se começa um processo como esse é sempre perguntar, mas que benefício que eu tenho? Esse benefício, se comparado com o custo associado dessa implementação da governança, o que que eu ganho? O que que vem de positivo? Porque muitas vezes é esse olhar só do custo, vai custar tanto e eu preciso ganhar tanto para compensar. Mas não, os benefícios da governança eles estão muito além do que unicamente o custo implementado, né, na sua constituição. Esse é um ponto também bem importante. Uma outra coisa que a gente costuma sentir muito nessas implementações e com as famílias que eu tenho trabalhado ao longo do tempo, e eu tive muita experiência de sentir muito de perto esses desafios e essas dificuldades, é aquela questão da garantia da conformidade regulatória, sabe? Fazer a coisa certa em qualquer instância, em qualquer papel. Como é que a gente vai o tempo todo responder por essa conformidade? Pô, mas até agora eu fazia uma nota de despesa porque eu sou filho do dono e eu não precisava fazer com todo a comprovação. Agora não, agora a gente tem uma regulação aqui interna, uma política interna para fazer isso. Estou dando um exemplo simples, mas a gente tem várias questões de conformidade regulatória que começam a ser implementadas e as próprias pessoas têm essa dificuldade de aceitar. Uma outra coisa, Márcio, que eu acho muito importante é aquele grande desafio da que a gente tem, da necessidade de alinhar os interesses com todas as partes relacionadas. Então, o que que é o interesse do fundador, o que que é o interesse daquele que vai fazer a sucessão, o interesse dos colaboradores, o interesse do resto da família, uma pessoa da família que não está na gestão, uma pessoa da família que está na gestão, uma pessoa da família que vai ser sucessor, uma pessoa da família que está saindo da empresa. Então, como é que a gente alinha todas essas partes interessadas? Qual que é o interesse de todos e principalmente da empresa? Então, esse alinhamento é um grande desafio, né? O alinhamento do acionista, do executivo, do colaborador, tudo isso junto. E, por fim, eu sempre digo que a complexidade das estruturas organizacionais e a resistência à mudança é que são os maiores obstáculos para que a gente tenha questões muito positivas e significativas nessa implementação. Acho que, se eu pudesse resumir um pouco, acho que esses são os assuntos principais aí. Lógico que se a gente tivesse tempo, ficaria aqui enumerando vários, mas eu colocaria esses como os principais. E tem também a questão sucessória, né? Acho que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu queria Uhum. passar para o Eduardo, que ele tem uma questão para você, Eduardo. Muito Olá, bem. Giovana. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Também, Prazer em revê-lo. igualmente, agradecendo também a sua presença, é, até tomando por base a tua experiência, achava legal que você pudesse falar um pouco a respeito desse momento que, uma vez instalada a governança, né, uma vez essa fase de consolidação, Sim. o que vem a seguir, né, principalmente em termos de otimização de processos e da própria estrutura. O que acontece, o que normalmente acontece, o que é ideal que aconteça? Qual é a tua experiência nesse sentido? Olha, quando a gente estabelece esse processo, obviamente, existem os desafios anterior à implementação,
os desafios na fase e os desafios, como vocês colocaram, nos processos dessa estrutura. Então, o primeiro que combina muito bem com o que nós conversamos no início, que é a questão da cultura organizacional, né? Então, a empresa, ela pode enfrentar desafios para fazer essa mudança de mentalidade, e para isso, então, eu preciso colocar os processos, precisamos, né? Colocar os processos muito bem organizados, muito geridos de forma mais próxima, porque até então nós poderíamos encontrar uma empresa onde não se exista uma formalidade muito grande entre aquilo que precisa ser implementado e aquilo que é gerido. Então, esse lado, às vezes, mais informal de uma empresa familiar precisa ser reposicionado. Então, é um novo processo, uma nova mentalidade, um novo jeito de fazer. Então, esse é a primeira questão, assim, mais pontual, que é processos de cultura. E logo em seguida, aquela questão, quando a gente fala sucessão e a gestão dos talentos. Implementada a governança, identificar muito bem qual é a próxima geração de liderança, como é que nós vamos colocar esses procedimentos dentro da companhia para poder ver quais são as posições chaves dessa estrutura e que nós precisamos colocar num processo de ser gerido muito bem esses talentos, organizar tudo isso, porque em início, se houver alguma resistência por alguma parte de algum membro da família ou qualquer parte interessada, se você não tem um plano coerente para a sucessão, se você não tem um plano coerente para os gestores de alta performance que precisam estar na companhia, você pode deixar isso se dissipar. Então, instalou a governança, olhou para a cultura, olha então para a gestão dos talentos, quem é membro da família, quem não é, quais são as regras que nós vamos colocar aqui para poder gerir isso de uma forma única e transparente e organizada para todos. Acho que a questão que nós temos também como um grande olhar de atenção e desafio é lá na hora que nós vamos olhar para as questões dos conflitos de interesse. Então, como que é essa gestão de conflito de interesse de membros da família, acionistas ou não acionistas, e todos os stakeholders? Ela pode ser uma situação de alta complexidade e que requer processos equitativos, transparentes, organizados, estruturados, compostos pelas políticas permitidas pela empresa, e que essas políticas sejam validadas por todos do conselho também. Lá no conselho estão esses acionistas dessa empresa. Então, eles também valorizam esse processo porque estarão na cadeia de aprovação desse processo. Isso é uma coisa bastante relevante nesses desafios. Logo em seguida, a gente pode falar de uma coisa que eu particularmente considero, assim, uma coisa fundamental, que é como é que nós vamos fazer para ter uma comunicação eficaz. Então, como é que a gente vai trabalhar e garantir que toda a comunicação entre todos esses envolvidos seja positiva? É uma questão crucial para o sucesso dessa implantação da governança, porque se eu não tenho uma comunicação coerente, especialmente para os membros da família, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, que resultado que está dando, como está sendo as relações dessas pessoas que estão transitando por esse processo inteiro, né? Como é que essas pessoas podem influenciar nesse resultado dessa implementação, o que está dentro e o que está fora daquilo que é planejado, poder dar essa comunicação eficaz e de uma forma que a gente possa monitorar muito bem tudo isso. Outro ponto fundamental é, dada essa comunicação coerente, tudo, os familiares perceberem o equilíbrio de interesse familiar
e do negócio, e da empresa, porque eles podem sentir um distanciamento entre aquilo que era só interesse da família, e hoje não, hoje o interesse não é só da família, é o interesse do negócio e da empresa. Eu sempre digo, Márcio e Eduardo, que num processo de governança, por acaso, os sócios colocaram dinheiro na empresa, né? Porque aí ela começa a ter a vida própria dela, né? É aquela vida coerente, aquele ciclo de vida da empresa extremamente organizado, coerente com os processos de governança. Então, encontrar esse equilíbrio de interesses, ele é extremamente desafiador e necessita especialmente desses processos organizados, especialmente quando nós encontrarmos divergências de opinião entre o que deve ser estabelecido para a empresa e o que o familiar entende que deve ser. É para encontrar esse equilíbrio, para deixar isso organizado e aí gerir esses processos. E, não menos relevante, mas tão relevante quanto aquilo que se chama, muito, que se fala, profissionalização da gestão. Eu não gosto muito desse termo, mas eu sempre digo que quando um familiar usa esse termo, vamos fazer a profissionalização da gestão, no fundo, o que nós temos é o grande desafio de capacitar e profissionar muito bem a gestão da empresa. Profissionalizar a gestão significa que é necessário a gente colocar uma eficácia da governança e mostrar e implicar quais as mudanças significativas nessa estrutura organizacional e nesses processos de tomada de decisão. Antes, não estava muito claro quem toma a decisão, quando, por quê, quem assina, quem não assina. Quando a gente organiza tudo isso e esses processos, estão ali as alçadas das pessoas, quem pode fazer o que, como, de que jeito, quem vai liberar o que pode ser feito, quem vai falar pela empresa, quem é que pode levar para o mercado ou para os clientes ou para qualquer parte interessada a voz da companhia. Antes, um da família podia falar, o outro hoje não, hoje é estabelecido. Quem é que vai ser a pessoa responsável? Ela está preparada para isso ou não? Então, isso é aquela parte que eles chamam lá do profissionalizar a gestão, né? E, por fim, um ponto muito importante nesses processos é como é que a gente vai avaliar também essa melhoria contínua, né? Dado que estabelecemos a introdução da governança, organizamos todo esse processo, começamos a separar joio do trigo, papéis, organização, relações entre as pessoas, políticas, normas, e no final, como que a gente vai avaliar isso? Continuamente. Implementado um processo de governança, eu tenho que avaliar. E aí avalio o processo de governança e faço as comparações de melhoria. É fundamental que a gente garanta esse momento de avaliação, justamente para que a gente permaneça nessa posição de eficácia ao longo do tempo. Isso pode incluir momentos em que a gente vai ter que dar um passinho atrás em alguma coisa que a gente entendeu que não está descendo redondo, né? Muitas vezes eu sempre digo assim, é melhor a gente andar devagar e andar firme do que tentar atropelar e aí não conseguir fazer. Então, avaliou, olha, isso está indo bem, isso aqui não está conseguindo ir bem. Dá um passo atrás, organiza, vê lá na estrutura de governança o que está faltando. É uma política? É um procedimento? É um feedback qualquer? Ou o que não está claro? E continua avaliando e continua implementando, vai no passo em que a companhia permite. Não adianta a gente querer começar 1000 coisas e não terminar, ou a própria família não suportar o volume de trabalho. Então, implementa, avalia, organiza e leva no tempo que essa família possa absorver de forma positiva. Agora, vocês podem me perguntar, Giovana, mas quando a gente fala no tempo que a família pode absorver, pode ser que demore muito? Se a implementação for clara,
transparente, com todas as coisas que nós conversamos aqui no passado, recente, do que nós falamos, aí sim a família vai estar preparada e ela vai estar trabalhando dentro do cronograma que for efetivado para essa implementação. Quando a gente fala o momento certo dessa família e a forma dessa família trabalhar também sendo positivo, é estabelecido no plano inicial e nas expectativas iniciais. Eu sempre digo que é um erro muito grande a gente começar um programa de governança e não fazer o alinhamento com a família dos times do que ela quer. Eu já peguei famílias que falaram assim: olha, Gel, vamos começar então, primeiro com um conselho consultivo, e do próprio conselho nós vamos estabelecer o plano de governança. Eu já peguei famílias que falaram: não, vamos fazer todo o projeto primeiro, para dar substância para o conselho depois decidir melhor. Então, vamos começar assim. Já peguei famílias que falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar um comitê ou outro, aí a gente vê como trabalha, aí depois a gente coloca o fórum de diretoria, depois nós começamos a colocar as auditorias internas, depois a gente começa a fazer um processo mais robusto e monta o conselho, e aí a gente vai trabalhando. Então, respeitar esse olhar da família, em que velocidade que ela quer andar, é um processo também importante para esses procedimentos e organizações aí que serão os desafios após a implementação. Acho que, não sei se eu respondi, Eduardo, muito bem o que você perguntou, mas acho que é mais ou menos isso. Respondeu com certeza. Boa. Giovana, esse é um ponto que para mim é super relevante, né? A gente sabe que mais de 75% das empresas não sobrevivem à primeira sucessão do líder do CEO, seja ele uma sucessão interna, familiar ou não, ou uma sucessão externa, né? Eu acabei de fazer o meu processo sucessório na empresa que eu fiz e foi um sucesso, e eu gostaria de, e para mim esse tema é muito importante, eu acho que a gente perde muito valor, a sociedade, os stakeholders perdem muito valor com essa insuficiência, né, com essa falência, vamos dizer assim, falência do processo sucessório, né? Sim. Giovana, a sucessão do CEO, a passagem dele para o conselho, né, costumam ser momentos delicados, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso, né? A gente gostaria de ouvir a sua experiência nesse ponto e quais as suas recomendações para todos os nossos conselheiros que estão nos ouvindo agora com relação a esse ponto. Olha, nós que estamos sentados ali no conselho, eu sempre digo assim, Márcio, que primeiro nós temos que, com o nosso olhar de águia, né, eu sempre digo, o olhar de águia do conselheiro é que vai definir, porque ele está olhando para os rumos estratégicos da companhia. Então, esse olhar de águia é saber exatamente detectar em que momento que nós devemos iniciar esse planejamento de sucessão. Quando você diz que o teu projeto de sucessão da sua empresa foi um sucesso, certamente ele foi planejado, porque se não fosse planejado, não teria sido um sucesso, né? Então, em que momento que nós, conselheiros, devemos olhar para o dia a dia da empresa e falar: olha, esse é o momento da gente iniciar o planejamento, iniciar o step número 1 da sucessão. Então, que momento que nós vamos dar o V0? Qual será todo o programa dessa sucessão? Como é que nós vamos fazer o desmame dessa operação? Então, tem que ter o tempo de planejar, tem o tempo de iniciar e executar, e tem que ter o tempo do desmame. E nesse tempo do desmame vem aí o tempo do sucesso. Começou a desmamar, começou a ver que realmente o processo está eficiente, está com eficácia, aí chega naquele momento do desligamento. Então, o conselheiro, primeiro, precisa entender que momento é esse do planejamento, identificar muito bem
quem será o candidato ou a candidata ou os candidatos a realizarem essa sucessão? É uma busca interna? É uma busca externa? Vamos trazer de fora? Vamos contar com alguém que é da família? Ou não? Vamos contar com alguém que não é da família? Tudo isso precisa estar no ambiente estratégico da empresa, que é o conselho. E aí os conselheiros que nos ouvem precisa ter essa capacidade de olhar antes do tempo e programar. Uma segunda coisa que vem logo em seguida dessa programação é como é que nós vamos ter uma comunicação absolutamente transparente para todas as partes que estão ligadas a esse processo, e aí a gente está incluindo sucedido, sucessor, estamos colocando colaboradores, funcionários, acionistas, clientes, explicar os motivos dessa sucessão. É uma sucessão de motivo de idade, é uma sucessão que a gente está levando CEO para o conselho como acionista e tem que ter um outro CEO, tem um acionista que é CEO, mas vai olhar as boas práticas de governança, então vai ficar só no conselho, não vai ser mais CEO. Como é que a gente vai explicar o que está acontecendo? E fazer isso com informações sobre o processo organizado, azeitado, colocado, formalizado, alinhado. Tudo isso exige, gente, muito cuidado, muitas conversas, muitas vezes núcleos de conversa iniciais, e depois vai abrangendo um pouco mais até chegar nas partes externas aí da empresa. Agora, nunca um processo como esse é um processo de um dia para o outro. Por isso que lá na programação de tudo isso precisa estar muito acertado essas fases desse processo. E a partir daí, qual que vai ser os pontos principais que nós vamos usar para as competências necessárias para essa transição? Então, conselheiros que vão estar acompanhando o processo, vão estar desenvolvendo a estratégia dessa sucessão, tem que começar fazendo todas essas análises. Então, como é que nós vamos entender aqui quais são as competências necessárias e suficientes para esse sucessor? E não só para o sucessor, né? Eu acho que a gente também tem que olhar para o que esse CEO que está entrando vai precisar para o futuro dessa companhia. A gente já tem que colocar os candidatos alinhados a fazer bem aquilo que o CEO que está saindo faz, e também para fazer muito bem aquilo que o futuro exige que ele faça, né? Os critérios dessa posição, se vai ser alguém da família, se vai ser alguém dali de dentro, se vai ser alguém ali de fora, tem que contemplar toda essa identificação das competências, né? E eu acho que olhar também para a questão do desenvolvimento de tudo isso, sabe? Como é que a gente vai investir tempo de desenvolvimento também para essa nova liderança dentro dessa empresa? Para que a gente tenha a condição de garantir que quem estiver preparado para assumir essa posição, assumir o que é um papel-chave da companhia, como é que ele vai liderar essa empresa? Como vai ser esse plano para ele desenvolver essas pessoas? Para ter assim, o caminho do líder, né? Porque, afinal de contas, acabou de sair alguém aqui. Pô, saiu alguém aqui que era uma pessoa muito respeitada, que era venerado ou que era muito amado por todos. Normalmente, o fundador,
e o CEO que está ali, que fundou a empresa, é aquela figura que todo mundo gosta, que todo mundo tem uma proximidade muito grande, alguns que já começaram a empresa com essa pessoa. Então, essa comunicação dessa liderança vai ser fundamental. E não é só tirar um e colocar o outro, também tem o suporte de quem está saindo para quem está entrando, né? Como que o CEO que está em transição, ou está indo para o conselho, ou está aposentando, ou vai assumir um papel de uma fundação da família, ou não quer participar do conselho, quer ficar só como acionista, a gente não sabe. Todas essas coisas podem estar acontecendo. Então, o suporte dessa pessoa que saiu também é oferecer esse cuidado, esse mentoring nessa fase de transição para garantir uma saída suave, uma saída boa para a companhia, né? Fazer esse mentoring com recursos dessa transição suficiente e necessário para quem está pegando a posição e está nesse momento, que é um momento difícil, poder ficar tranquilo, em dúvidas que muitas vezes leva-se muitos anos para se adquirir a experiência, esse suporte possa ser encontrado, né? E esse suporte, gente, não necessariamente é de um mês, dois, três. Eu sempre digo que essa fase do desmame, ela pode levar anos também, se assim permitir a operação. Porque se eu tenho uma pessoa muito jovem na questão da sucessão, obviamente eu posso estender um tempo maior, onde esse CEO, esse ex-fundador, se coloque numa posição confortável para a família de garantir esse tempo necessário para essa pessoa nova que está entrando. E, por fim, eu sempre digo o seguinte, que o desafio de ter alguém novo sucedendo é muito grande, mas o desafio também de como é que a gente vai cuidar de quem saiu é um cuidado muito grande. Então, qual que é o papel do fundador ou de um CEO que sai e deixa alguém no lugar dele? Como é que a gente cuida dele? Onde ele não tem mais aquela agenda maluca que ele tinha, onde ele não está mais respondendo por tudo aquilo que ele respondia. Então, o papel do fundador aí é: eu estou fazendo mentoring ou eu vou ficar no conselho, então como é que eu vou cuidar das minhas novas expectativas, né? Como que vai ser a minha participação e a minha contribuição agora para a minha família? Como é que eu vou fazer isso? Não esquecendo que, obviamente, a gente está falando aqui das empresas familiares, mas isso pode acontecer em qualquer ambiente. Então, o que vai mudar vai ser só como que é o day after, né? Numa família, ele pode continuar dentro da família, e pode continuar dentro da operação. Outros vão continuar na família, mas não vai continuar na operação. Outros não vai continuar nem na operação porque não é uma empresa familiar e tem a vida particular dele, que também precisa ser zelada para que também a pessoa não entre numa depressão aí e depois acabe tendo problemas de saúde, né? E essa fase dessa sucessão, eu sempre digo que o ponto estratégico, a continuidade da estratégia eficiente tem que ser assegurada pelo conselho. Então, os conselheiros que estão olhando um processo como esse, eles precisam se assegurar de que essa sucessão, primeiro, não seja interrompida, que a continuidade da estratégia da empresa seja colocada todos os dias. O novo CEO tem que estar alinhado com essa visão e com os objetivos que o conselho colocar. Então, os conselheiros que estão ali nesse ambiente de conselho precisam ter esse olhar de o que é que nós vamos fazer para continuar no plano estratégico que vínhamos colocando. Enquanto um fundador poderia transformar esse plano rapidamente e o outro não, como que o conselho vai ajudar a manter essa continuidade coerente? Dando as recomendações de tudo que tem que recomendar, facilitar muito bem essa transição. Olha, não é um processo que
o conselho possa simplesmente só pegar alguns indicadores e monitorar, ou ter só uma fala com o CEO, ou ter uma fala com quem sucedeu. Não, é preciso robustez nesse processo, né? Os indicadores de performance, as conversas francas e honestas necessárias para uma fase como essa, ouvir as partes relacionadas, minimizar impactos negativos que podem estar ocorrendo ali dentro da organização. Isso é muito natural que aconteça. Muitas vezes tem um impacto negativo, por exemplo, entrou um CEO novo, o diretor que respondia para o CEO estava super acostumado com o fundador, aí hoje, pô, não está acostumado com o neto dele, né? Como que a gente vai minimizar tudo isso? A gente não pode jogar o novo CEO lá no perigo, né, como a gente diz, e não dar o suporte. Então, o conselho deve olhar eficientemente para isso. Colocar uma coisa que eu sempre digo assim, absorver de perto esse processo de transição é guardar. A gente não diz que o conselho é o guardião da companhia, então os seus conselheiros devem guardar essas partes relacionadas, zelando pela saúde de cada um, tendo as conversas e reportes no conselho necessário e trazendo tudo isso para o ambiente da estratégia necessária aí para segmento do negócio. Acho que se pudesse resumir, seria um pouco desses itens que eu coloquei aqui. Gostei muito, Giovana, gostei muito da questão do planejamento, né, que não é um processo assim de um dia para outro, o processo continua, mesmo que o sucedido ele atue nos bastidores, né? Porque afinal ele também tem os seus interesses como acionista, como fundador, como ex-CEO da companhia, né? Eu acho que esse é um dos pontos de sucesso, na verdade. Não fazer um processo tribulado, fazer um processo lento, bem planejado e o acompanhamento após, né? Isso, né? Acho que o Eduardo tem mais uma pergunta para você, Giovana. Márcio, deixa eu só colocar um ponto, Edu, antes de passar para você, que eu pensei aqui agora e eu acho bem importante a gente colocar. Não são todas as famílias que, às vezes, têm oportunidade de fazer um planejamento antecipado. Então, o conselheiro que estiver atendendo a essa família e, eventualmente, acontecer algum desastre, acontecer alguma coisa de perda de fundador ou de perda de CEOs e tudo, esse conselho também precisa ter a capacidade de gerir essa sucessão de forma dinâmica e rápida. Então, quando você não tem a oportunidade de fazer o planejamento antecipado, como é que nós vamos incluir tudo isso dentro de um dinamismo muito rápido? Então, acho que só vai faltar o primeiro que a gente colocou, que é planejamento antecipado, né? Porque comunicação transparente o tempo todo, identificação das competências, o que deve fazer ou não, sempre. O desenvolvimento da liderança que ele vai precisar o tempo todo também. E se ele, de um dia para o outro, tem que pegar aquilo, mais ainda. O suporte de toda a organização, porque se não tem o CEO, se faltou aquele CEO, ou faleceu, ou deu algum problema de perda, enfim, não está lá o CEO, o conselho tem que dar esse apoio para esse novo CEO, a pegar na mão e ajudar, porque empresa familiar, muitas vezes, você precisa fazer isso, né? E, já que não tem mais o fundador naquele papel que a gente colocou, quem é que vai se prestar a fazer isso? E a continuidade da estratégia é normal para o conselho aí. Então, só fortalecendo esse ponto aí antes de passar para a próxima pergunta, Edu. Bem lembrado, Giovana. Tem um processo planejado e tem um processo que ninguém nunca imagina. Tem que estar preparado para isso. Bem lembrado. Eduardo, fique à vontade para a sua pergunta. Vamos lá. Eu entendi aí, tanto agora falando sobre sucessão, quanto anteriormente você falou também melhoria contínua em avaliações.
na condução de um processo de uma governança numa empresa familiar, percebi aí que existe uma conjugação de sintonia entre os agentes e sincronia também, né, do tempo a Sim. ser investido, né, do tempo a ser utilizado. Mas me ocorre, inclusive, o seguinte: o próprio conselho, em algum momento, ele vai se reciclar, ele vai se atualizar, também ele vai entrar no seu tempo, né, independentemente Sim. da sua relação já estabelecida ou bem estabelecida com a família. Como é que se dá essa reciclagem, como é que se dá essa atualização, na tua opinião? Olha, Eduardo, a reciclagem do conselho, ela é sempre muito recomendada e precisa estar no nosso pipeline de conselho. Então, assim, a cada 3 anos, a grande recomendação, né, que o IBGC sempre coloca é a cada 2 anos fazer essa reciclagem aí dos conselheiros. Eu, particularmente, gosto muito de 3 anos, 4 anos. Eu não gosto de ficar mais do que 4 anos muito tempo numa empresa. Eu acho que a gente precisa dar essa reciclagem. Então, vamos supor, deu 2, 3 anos onde tem essa necessidade da reciclagem, a reciclagem tem que combinar, como diz o cara do interior, né? Tem que ornar. Então, tem que ornar com o momento da empresa. Então, assim, a gente pode começar um processo de um conselho de uma empresa que começou, por exemplo, olha, nós estamos fazendo um turn financeiro. Aí, depois de 2 anos, 3 anos, fizemos o turn financeiro, legal. Agora, nós queremos fazer uma expansão avançada. Então, óbvio que no meu conselho agora, eu não preciso só de um grande especialista de finanças, eu preciso de gente especialista em expansão. Então, tem que reciclar. Ah, mas junto com o projeto de expansão, nós também precisamos fazer um turn de pessoas. A liderança precisa estar em outro patamar, a gente precisa de uma liderança extremamente eficiente. A gente já tem uma robustez maior, porque a gente conseguiu colocar a casa em ordem, conseguimos colocar todas as finanças legal, recebemos um aporte de capital. Então, óbvio que o meu conselho agora precisa ter um olhar voltado para esse novo momento. Então, eu tenho ali especialista para novos investimentos, eu tenho um especialista da expansão junto com o turn de pessoas, que entenda de pessoas. Eu estou com grandes conexões aqui e que, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar muito para o jurídico. Então, óbvio que no meu conselho eu tenho que colocar um especialista jurídico para nos ajudar em todo esse momento. Aí, daqui 3 anos, organizamos tudo isso. Ah, vamos vender 10% do nosso capital lá para o mercado canadense. Então, é claro que 2 anos antes de fazer isso, eu vou colocar um especialista no mercado canadense dentro do conselho, para que ele possa ir ajudando a fazer as estratégias que eu vou precisar daqui 2 anos. Então, essa reciclagem do conselho, ela sempre precisa ornar, combinar, ser coerente com o momento da companhia e com aquilo que ela vem em seguida. Observado o futuro e observado aquilo que nós precisamos, nós temos que colocar isso dentro do conselho aí, né? Essa é a reciclagem fundamental e necessária para todo o conselho. Não, concordo plenamente. Bom, acho que nós estamos chegando aqui no final do nosso webinar, já quase 1 hora aqui de conversa. Obrigado, Giovana, por aceitar o convite, pelos esclarecimentos. Acho que você tocou em pontos assim que todo o conselheiro de empresa familiar vai ter que se debruçar nisso, e foi muito, muito importante você ter aprofundado nesses temas, e eu tenho certeza que os conselheiros vão gostar muito do conteúdo aqui. Obrigado também a todos vocês que acompanharam aqui o nosso encontro de hoje. Ok, muito obrigada, Márcio, muito obrigada, Eduardo, pelo convite, espero ter contribuído para a ACB, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, e sempre que necessitarem, caso eu possa ajudar, podem contar comigo aqui, e todos os conselheiros que nos ouvem também, é um prazer aqui poder falar para vocês. Um abraço grande e bom final de noite.